Conheça mais sobre a liderança propulsora com alma inspiradora. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já, você que é líder, que busca alavancar os resultados da sua equipe com muito mais inspiração, com muito mais propósito e efetividade, clique aqui e siga o nosso podcast, compartilhe com seus amigos, também parceiros, porque hoje o conteúdo é de peso e de alto valor. Estou recebendo aqui meu grande amigo Renato Serafim para a gente ter esse bate-papo aqui muito inspirador para vocês, líderes do agronegócio. Seja muito bem-vindo, Renato. Olá, Léo, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você para a gente conduzir esse programa, né? Uma coisa que a gente acredita e a gente pratica, que é essa liderança propulsora, né? A liderança de buscar resultados, de impulsionar resultados, com uma alma inspiradora, né? Que chega daquele líder que levava tudo no chicote, que era uma liderança às vezes tóxica, às vezes uma liderança contaminadora, e o que a gente quer aqui é dividir um pouco de nossos aprendizados, de fazer uma liderança mais servidora, uma liderança mais inspiradora, né? Eu estou muito feliz de estar com você nesse projeto, muito feliz de hoje a gente falar o que vai rolar nesse workshop, para depois desse workshop começar o nosso trabalho, um trabalho diferenciado aí que nós queremos fazer para o mundo do agro, né? E foi uma discussão nossa, se a gente ia só no mundo do agro ou abrir, e eu sempre falei para você, cara, o mundo do agro tem que ser inspiração para esse Brasil. Eu acho que o que nós fazemos no setor, temos que inspirar outros setores a procurar sempre levar performance e levar o nome de outros setores tão brilhantes, tão pujantes como o agro a gente levou no contexto mundial, né? Com certeza, Renato. E essa conexão ela é muito, muito válida e muito próspera, né? Até no meu livro, Propulsão de Vendas, eu iniciei falando sobre esse agro integral, né? A gente conversou sobre isso também. E porque está tudo ligado, né? Quando a gente despertar, né, a nossa consciência para entender que tudo está conectado, a gente vai trazer muito mais prosperidade, a gente vai trazer muito mais inspiração, muito mais alma. E esse é o grande propósito desse workshop, desse projeto que a gente está desenvolvendo, né, Renato? E aí, para a gente iniciar, o Renato, eu queria te fazer uma pergunta, né, e que aqui a gente pode debater abertamente. Dentro da sua carreira, né, você pode trazer aí alguns insights de toda a sua carreira, por onde você já passou, mas assim, o que te faz hoje, né, compartilhar essa visão, né, da liderança propulsora com a alma inspiradora com outros líderes? Eu acho que é muito legal isso, né, Léo, que você me convidou para esse projeto aí, muito com base no seu livro, né? Então, eu acredito muito, né, no que você fala de liderança propulsora, e a gente sempre ouviu líderes, né? Tem vários tipos de liderança, e aqui nós não queremos falar se um estilo de liderança é ruim, algum é melhor que o outro. O que a gente vai dividir é o estilo de liderança que funcionou para nós, né? Que funcionou para você, que é uma liderança propulsora, que é uma liderança que direciona resultados, que impulsiona resultados, e também uma liderança com uma alma inspiradora. Eu acredito muito no meu jeito de trabalhar, em criar essa diversidade, criar um ambiente de inovação, criar um ambiente de escuta, criar um ambiente de empatia, e também um ambiente onde a gente compartilha prosperidade, né? Ninguém é dono do saber. O saber tem que ser compartilhado. E o nosso programa vai trabalhar muito esse eixo de criar diversidade, de criar como cria um ambiente de inovação, como cria empatia com o seu colaborador, e também esse ambiente de compartilhar prosperidade, que é reconhecer, que é celebrar o sucesso, que é desenvolver a si mesmo e desenvolver os outros, né? Eu acho que todo esse aprendizado nosso, não tem uma fórmula que a gente pegou e tirou dos livros e criou esse programa. Eu acho que nós criamos um negócio que foi do dia a dia nosso, né? De como nós passamos isso para os nossos colaboradores. Com certeza, Renata, é bem isso mesmo. E assim, do meu lado aqui, eu
passei aí por diversas empresas, diversos estilos de liderança e aprendi muito com todos, né? Aprendi e quando eu comecei a atuar como líder, né, eu sempre busquei trazer essa questão da proximidade, do ouvir verdadeiramente, a escutativa. E quando eu fui entendendo o resultado que isso dá, sabe? Porque assim, quando eu iniciei, né, primeira posição de liderança, eu tive um desafio bem grande, porque assim, eu sempre fui um profissional assim de alta performance, né? Eu pego alguma coisa para fazer, eu vou pegar assim, eu quero aprender o máximo, eu quero gerar o máximo de resultado. E aí eu precisei aprender a como passar isso, essa mentalidade para os colaboradores que estão trabalhando comigo, né? E aí eu precisei desenvolver mecanismos de inspirar através das minhas experiências, das minhas histórias, do meu modelo mental, né? Muito se fala hoje sobre modelo mental, né? E foi aí que foi surgindo tudo isso daí. Então, como você mesmo trouxe aí, e foi muito importante, não foi nada que pegamos no livro lá e estamos montando aqui algo, né? É algo que a gente viveu e vive até hoje, né? Então, assim, que gera muito resultado, né, Renato? E um pouco, né, Léo, dessa experiência que a gente teve nesses anos. Um líder, ele tem que dar a direção, ele tem que ter uma visão estratégica, ele tem que medir, controlar. Então, por isso que o nosso liderança propulsor, ele trabalha bem esses eixos. Mas também o líder, ele tem que fazer o quê? Ele tem que inspirar as pessoas. Ele tem que criar um ambiente que as pessoas sonhem o sonho dele. Então, acho que o nome até, acho que nós somos muito felizes no nome, né, de liderança propulsora, alma inspiradora, quer retratar um pouco disso. E como que um líder pode direcionar, pode impulsionar resultados, mas ao mesmo tempo sendo um líder muito mais servil, sendo um líder muito mais inspirador do que um líder autocrata, que é muito do que a gente acredita e nesse aprendizado de todos esses anos liderando gente, sendo liderados, né? Acho que tem muito dos aprendizados que nós tivemos com grandes líderes para ser dessa maneira. Com certeza. E com isso atravessar gerações, né? Porque um assunto muito discutido hoje nos negócios é essa questão da multigeração que está atuando, né? E as grandes diferenças entre essas gerações. E hoje, isso aí eu posso falar com convicção que as pessoas não toleram mais lideranças fracas. Então, o líder precisa se fortalecer. E como que ele se fortalece, né? Com autoconhecimento, né? Desenvolvendo as soft skills, né? E na pesquisa que a gente fez com líderes aí, foi uma série de líderes, isso mostrou claramente para nós, né? Com base em dados, o quanto os líderes estão buscando e precisando desenvolver soft skills, né? No workshop nós vamos compartilhar os dados, então não vamos dar tanto spoiler aqui, mas é bem isso, né? Porque o despertar para as pessoas, né, na era da tecnologia, da informação de fácil acesso, está pujante. Você concorda, Renan? Concordo. E para mim é muito importante, né, esse balanço que nós estamos fazendo. É muito fácil, né? E eu vejo muitos vídeos, eu vejo muitas pessoas falar daquela liderança que é autocrata. Pô, sobe performance, se você não corrigir, manda embora. E eu nunca acreditei isso. Eu acreditei sempre em você tentar buscar o máximo das possibilidades desse profissional estar com você. Então, quando a gente fala muito de compartilhar prosperidade, é como a gente desenvolve as pessoas, como nós damos feedback genuínos, como nós encontramos o melhor lugar para essa pessoa trabalhar. Eu acho que nós, como líderes, somos muito técnicos de futebol. Nós precisamos achar onde a pessoa gosta de jogar para extrair o máximo dela. E às vezes, né, a gente olha uma liderança autocrática, aquele líder, não deu, manda embora, faz um downsize na organização, joga tudo pro alto, eu sou melhor que todo mundo. Então é isso um pouco do que nós queremos dividir. Acho que ninguém é melhor do que ninguém.
E o líder, acima de tudo, ele tem que mostrar que o ensinamento dele tem que ser em prol da organização, em prol dele. Então, quando a gente fala muito, né, de compartilhar prosperidade, que esse termo nós criamos, é muito disso, como nós desenvolvemos outros e desenvolvemos a nós mesmos para ser melhor líder. Com certeza. E esse é o grande caminho, né? Para a gente poder. O que eu compartilho muito, né, falando sobre liderança propulsora, e que é o que a gente vai trazer, né? A gente gerar valor a partir da gente para o time, para os clientes, né? E para a organização, né? Então, outro ponto que a gente vai trabalhar muito e que o mercado está precisando muito é a criação de diferencial. Não é verdade? E o diferencial é trabalhar com diversidade. Quanto nós estamos preparados para ser questionado a nossa liderança, o nosso conhecimento pelo time, e isso não magoar a gente e nós trabalharmos em prol. E o quanto a gente cria do ambiente de inovação, né, que a gente está aberto a escutar a ideia dos outros. Esses eixos, né, de criar diferencial e compartilhar prosperidade mostram um pouco dessa liderança, né, essa liderança servidora e essa liderança inspiradora que nós queremos passar para o time. Eu acho que nós estamos indo muito contra o que todo mundo fala, né? Todo mundo quer um líder um líder diretivo, aquele líder que bate na mesa, aquele líder que muda tudo, e nós estamos vindo com um novo olhar. Nós estamos formando pessoas com uma liderança diferente. Então, agora você me fez lembrar de um episódio muito interessante que aconteceu comigo. Eu assumi uma posição de liderança e teve uma reunião com a equipe comercial, eu era liderança técnica da região e tal, e tava uma mesa cheia. E aquela discussão, aquela coisa, um atravessa o outro, e eu lá caladinho, assim, só observando, matutando, e eu como uma pessoa muito criativa, eu já estava pensando no plano de ação e tal, em cima daquilo ali. E aí o meu líder, né, a alta liderança virou para mim e falou assim, eu preciso ver você discutindo, eu quero ver você bater na mesa e tal. Eu falei, cara, é o seguinte, eu não funciono assim. Isso aí, para mim, na minha concepção, é falta de educação. E aí, aquilo foi um choque, sabe? Um choque. Ele falou, cara, você quer ser amigo de todo mundo? Eu falei, não preciso ser amigo de todo mundo. Eu preciso criar um ambiente de harmonia, um ambiente que seja produtivo, mas que não desgaste, né? E essa é uma característica muito marcante minha, de eu conseguir criar um ambiente de trabalho leve, né? E hoje todo mundo vem buscando essa leveza, né? E aí, mais adiante, né? Isso foi bem no início. Mais adiante, esse líder virou para mim e falou assim, Léo, esse formato, esse modelo, essa forma que você trabalha é muito diferente. Eu assustei no primeiro momento, mas isso gera muito resultado, porque o ambiente fica muito mais leve, mais harmônico e tal. Ele me deu um feedback bem legal. E assim, é a minha forma de trabalhar e assim, que eu acredito que gera muito resultado e gera, né, isso por onde eu passo, dá resultado, e você também comunga desse modelo, dessa forma de trabalho. Então, e o que mais importante, Léo, o que é mais importante, né? Nós estamos vivendo ambientes de trabalho hoje que as pessoas estão tendo burnout, que as pessoas estão ficando depressivas, e isso é muito em função da liderança que foi criada. Eu acho que o que nós estamos plantando aqui, né, nesse programa de liderança propulsora, com alma inspiradora, com alma servidora, é uma coisa diferente no mercado. Talvez seja um programa que as pessoas vão até falar, não é esse estilo de liderança que eu quero na minha organização. Mas eu espero que essa semente que nós estamos plantando seja um ambiente muito mais frutífero, muito mais próspero do que esse ambiente que nós estamos vivendo nas grandes corporações, onde as pessoas estão tendo depressão, onde as pessoas estão tendo burnout, onde as pessoas não estão aguentando mais esse ambiente. E isso está provando em várias pesquisas, você vai mostrar isso. Mas uma das pesquisas que está mais me alertando é 60% dos brasileiros não querem ter mais chefe, 60% dos brasileiros querem ser empreendedores. Por que está acontecendo isso? Será que os líderes estão deixando
tantas mágoas, tanto coisa ruim no coração das pessoas, que as pessoas não querem mais ser lideradas. Acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar. Eu acho que esse vai ser o ponto forte do nosso programa. Com certeza. Esse aí é um ponto crítico e um ponto de alerta, né? Ponto de alerta porque se a gente fizer um levantamento do turnover de profissionais, e assim, verdadeiramente, assim, a grande maioria esmagadora sai por conta do líder. Você já passou por grandes organizações, altíssima liderança, você sabe muito bem disso. E isso tudo retrata, né, o quanto as pessoas não toleram mais esse tipo de comportamento, né? As pessoas estão buscando muito mais inspiração do que macetada, vamos dizer assim, no agronomês aqui. Não dá mais, né? Então, esse é um grande diferencial aí desse projeto que a gente está desenvolvendo. E assim, como você mesmo disse, parece que a gente vai remar contra a maré, mas é uma criação de uma nova tendência que a gente precisa de uma nova geração de líderes muito mais fortes, muito mais participativos, né? E que acolha as pessoas, né? E as pessoas aqui, eu digo, o time, os clientes, né? Porque os clientes sentem tudo isso daí, né? Não, e o mais importante, né? Nós não estamos falando que aqui nós vamos ser o soft, né? Porque nós temos a parte de definir objetivos, nós temos a parte de impulsionar resultados, mas tem maneiras de fazer isso. Eu acho que não precisa ser na maneira hostil, numa maneira diretiva. O que nós vamos estar trabalhando com as pessoas é como construir isso, como aumentar a performance das pessoas através de uma liderança muito mais empática, né? Acho que esse vai ser o nosso desafio com as pessoas que vão vir nesse programa com a gente. Com certeza. E quando a gente colocou a palavra alma ela retrata uma coisa muito particular para mim, que é o calor. O calor, né? Que nos acolhe, nos nutre. E aí, quando a gente coloca alma inspiradora, então a gente trazer muito mais calor para as relações interpessoais, porque hoje, né, na era da tecnologia e tudo mais, as relações estão cada vez mais distantes e cada vez mais frias. E o ambiente de trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então a gente precisa sim trazer mais calor para as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho, líder-liderado, entre liderados e também com os nossos clientes, porque os clientes estão sentindo isso. Tanto é que a mudança de comportamento dos clientes foi muito maior do que a mudança de comportamento que vem acontecendo dentro das empresas, né? Não, é bem isso mesmo. Acho que nós estamos vivendo um mundo de transformação, né? Acho que todo mundo sentiu o que a Covid mudou a nossa vida, o quanto as pessoas estão mais preocupadas com desenvolvimento, quantas pessoas estão se preocupadas mais de um viver bem, né? E eu acho que nós vamos buscar nesse programa ajudar as pessoas a olhar isso. Nós vamos aprender junto. Com certeza. E o último ponto que eu quero trazer aqui nesse episódio nosso é a questão do tempo, né? Hoje, com quem eu converso, isso independente de nível de liderança, se é vendedor, se é desenvolvimento de mercado, se é pesquisa e desenvolvimento, é questão do tempo. Então, esse spoiler aqui eu não poderia deixar de dar, Renato. A gente vai trazer estratégias efetivas para você, líder do agronegócio, de qual negócio que seja, ter de volta, né, o domínio do seu tempo. Você ter tempo para sua equipe, para você, para sua família, para os seus amigos, né, e viver muito melhor, muito bem aí na sua vida, no seu dia a dia. Né, Renato? Não, bem isso. Acho que essa é uma arte, né,
e nós vamos passar a nossa experiência. Acho que nós não somos perfeitos na gestão do tempo, mas nós vimos nas pesquisas que isso está sendo um atrapalhador de uma liderança efetiva, né? Então nós vamos trabalhar junto com vocês como melhorar esse quesito para ser o melhor líder. Com certeza. Então, vamos fazer um convite agora aqui para o pessoal, quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, dia 29 de julho, às 19 horas, horário de Brasília. O que vamos ter então, Renato? Nós vamos ter um workshop, né, para falarmos sobre essa liderança propulsora e alma servidora, e vai ter muita novidade por aí. Eu acho que não perca esse workshop, que nós vamos estar junto com vocês desenhando uma nova maneira de liderança para o agronegócio brasileiro. Maravilha. Então, clique no link que está na descrição aqui, faça o seu cadastro gratuito e esperamos todos vocês aí que estão do outro lado nesse workshop que vai ser muito especial. Vocês vão conhecer os 8 caminhos que levam à liderança propulsora com alma inspiradora. Até lá, um abraço, obrigado, Renato. Até mais, pessoal. Nos vemos na terça-feira.